eu consegui tirar 103 e 120. E o meu score foi de 108. A nota de corte era 74 e eu consegui tirar 91. Eu consegui tirar 94. Eu tirei 84. Eu precisava tirar 80, consegui tirar 90. Eu precisava de 83 na prova e eu tirei 91. Eu precisava tirar 100 e eu tirei 104. Então eu queria falar pra vocês que eu tirei 82 pontos. Consegui tirar 92. Eu acabei conseguindo 81 no geral. E no meu caso, eu precisava de 86 na prova e eu consegui 96. O curso foi essencial para eu conseguir essa nota de 87 no TOEFL. Eu consegui tirar 91. Eu precisava de 79. Eu tirei 84. I needed 80 and I got 101. I've got 87 points. So I've got 89. And I took 96. I scored 105. I needed 800 and I got 808. And I got 84 on my TOEFL test. I got 90 points. I got 109. So more specifically, I got 25 in the reading section, 28 in the listening section, 29 in the speaking, and 27 in the writing section. Oi, seja bem-vindo à aula 2 da semana do TOEFL. Na aula 1, se você não assistiu, assista. A gente falou sobre os 7 elementos para a preparação ideal. Hoje, a gente vai falar sobre as 2 habilidades que você precisa ter para arrebentar na prova. E a gente vai falar sobre quanto você consegue tirar com o seu nível de inglês atual. E a gente vai ver a redação integrada. Eu vou ensinar todas as estratégias para fazer a redação integrada na aula de hoje também. Então é importante que você assista a aula até o final. Então vamos lá, gente, olha. A primeira habilidade que a gente precisa ter para conseguir o score que a gente quer, deseja, necessita no TOEFL IBT é ter um nível de inglês compatível com o score que a gente precisa. Lembra da aula 1? Se você assistiu a aula 1, você sabe, a gente falou, né, dos 7 elementos, a gente falou sobre conhecer a estrutura da prova, a gente falou sobre conhecer as estratégias, critérios de avaliação, ter um bom listening, fazer boas anotações, treinar leitura em voz alta, fazer exercício, cronogramas. A gente falou sobre tudo isso na aula 1. E aí você vai falar assim, ah tá, Fernanda, mas eu vou pegar tudo isso, então se eu pegar tudo isso e aplicar, eu consigo um bom score? Consegue. Você consegue um score compatível com o seu nível de inglês. Por quê? Você colocar as estratégias em prática, quão bem você coloca as estratégias em prática e quão bem você consegue executar as tarefas da prova, depende do seu nível de inglês. Ah, Fernanda, mas você falou que a prova do TOEFL IBT não é uma prova de inglês comum. Não, ela não é uma prova de inglês comum. Ela não é uma prova de inglês como as provas que a gente faz no curso de inglês. Ela não é uma prova de inglês como as provas que a gente faz na faculdade de letras, por exemplo. Não é. Ela tem uma estrutura diferente. Mas ela é uma prova de língua inglesa, onde a gente vai ler textos em inglês, a gente vai ouvir áudios em inglês, a gente vai ter que dar a nossa resposta na sessão do speaking em inglês, tem que escrever em inglês. Então, é claro que ter um nível de inglês compatível com o score que você precisa é primordial. Fazer e ter todos aqueles elementos que a gente conversou na aula 1 vai fazer com que você consiga o maior score possível de acordo com o seu nível de inglês. Eu recebo muitas mensagens, muita gente me escreve falando assim, ah, Fernanda, estou pensando em fazer a preparação durante 1 ano. Gente, não precisa de 1 ano para se preparar para a prova do TOEFL. A gente conversou sobre isso na aula 1. É possível você se preparar entre 4 e 8 semanas? Dá para se preparar em menos, dá para se preparar em 3 semanas? A gente já teve aluno que se preparou em 13 dias, 11 dias. Dá. É super corrido? É. O ideal é 4 ou 8 semanas que você consegue se preparar com calma. Mas 1 ano, não. O que a gente precisa separar aqui é o tempo de preparação para a prova e tempo para melhorar o seu nível de inglês, estudar inglês, aperfeiçoar o seu inglês. Isso são coisas distintas.
Uma vez que o seu nível de inglês é compatível com o score que você precisa, a preparação para o TOEFL, ela é muito rápida. 4 a 8 semanas, não precisa ficar um ano estudando para o TOEFL. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, uma vez que a gente descobre que a gente precisa fazer a prova do TOEFL IBT, eu preciso fazer a prova do TOEFL IBT para validar meu diploma, eu preciso fazer a prova do TOEFL IBT para estudar no exterior, ou para aplicar para um visto, eu preciso fazer a prova do TOEFL IBT. O que a gente precisa saber antes de tudo? Quanto você precisa tirar. Fernanda, mas as universidades que eu vou aplicar, o score pedido varia bastante. Eu entendo. Qual é o score mínimo pedido? Você tá namorando aí 5 universidades diferentes. Dessas 5, qual é o score mais baixo pedido? Porque a partir dali, você já sabe, ou a faculdade que você mais quer ir. Qual é o score que essa faculdade pede? Porque a partir do score que é pedido, você sabe o nível de inglês que você precisa ter. E aí você vai, então, traçar o seu planejamento, o caminho que você vai tomar. O seu nível de inglês é compatível com o score que você precisa? É, ótimo. Vai pegar os 7 elementos que a gente viu na aula 1, colocar em prática, se preparar e arrebentar na prova. Nível de inglês não é compatível com o score que você precisa? Vai começar a sua preparação para o TOEFL? Não. Vai focar em melhorar o seu nível de inglês para chegar no nível de inglês que você tem que ter para conseguir aquele score. Então, todos aqueles elementos que a gente viu, colocar tudo aquilo em prática, vai fazer com que você consiga tirar o score mais alto possível de acordo com o seu nível de inglês. Não vai fazer com que você, básico, tire um score de avançado. Porque para tirar um score de avançado, você tem que ter nível avançado. Requer um domínio do idioma, uma compreensão daquilo que está sendo falado nos áudios, uma compreensão daquilo que está sendo tá escrito nos textos muito maior do que o que é necessário para tirar um score de 50. Então, a gente tem que ter isso em mente. Não adianta você chegar e sair, olha, eu vou fazer preparação, ou, eu vou estudar inglês para o TOEFL. Outro dia eu recebi uma mensagem assim, Fernanda, eu quero estudar inglês para o TOEFL. O que é estudar inglês para o TOEFL? Cai naquele mito que a gente conversou na aula 1, quando a gente falou sobre a estrutura da prova, né? Conhecer a estrutura da prova, a gente falou, uma prova de cunho acadêmico, e isso leva muita gente a acreditar que precisa estudar vocabulário acadêmico. Então, muita gente acha que tem que ter um inglês para o TOEFL. Qual é o inglês para o TOEFL? Não tem inglês para o TOEFL. Inglês para o TOEFL é inglês. Qual é o português que você precisa ter para fazer faculdade? Português? Ninguém faz um estudo de português para a faculdade. A gente não tem essa disciplina na escola. Tá lá no ensino médio, fazer o quê? Português para a faculdade. Não tem. Então não existe inglês para o TOEFL. Existe inglês. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Você não vai, então, eu vou pegar aqui, então, e vou... meu nível de inglês não está compatível com o score que eu preciso, o que eu vou fazer? Vou ficar ouvindo um monte de lecture. Vou assistir, vou ler vários artigos acadêmicos. Não. Vai focar em melhorar seu nível de inglês. Vai focar em melhorar o seu listening de uma forma geral. Vocabulário de uma forma geral. Gramática. Entendimento da estrutura da língua de uma forma geral. Fernanda, mas aí então eu posso trabalhar com coisas do cotidiano? Sim, vamos trabalhar com coisas do cotidiano. Então, esse é o trabalho que você vai fazer para alcançar o nível que você precisa e, consequentemente, conseguir, então, aplicar aqueles 7 elementos que a gente falou na aula 1 e conseguir o score que você precisa. Aí você tá falando assim, Fernanda, mas eu não faço a mínima ideia do meu nível de inglês. Muita gente não sabe o nível de inglês, ou porque já parou de estudar inglês há muito tempo, ou porque aprende e estuda sozinho, e aí não tem um professor ou alguém que vai dar esse feedback de qual é o nível que você tá. Então, se você não sabe o seu nível de inglês, eu vou colocar aqui na descrição dessa aula e aqui no chat o link
de um teste de inglês que não foi desenvolvido pela gente, é de um outro site, mas a gente usa esse teste de inglês há muitos e muitos anos. E é um teste de inglês bem confiável, super bom. Ele é separado em 2 testes, que são um teste de gramática e vocabulário e um teste de listening. É importante que você faça os 2 testes, porque os resultados nem sempre são os mesmos, né? Não é porque você tirou nível avançado em gramática, por exemplo, e vocabulário, que você vai tirar nível avançado no listening. E como a gente conversou na aula 1, ter um bom listening é crucial para conseguir um bom score no TOEFL ou IBT. Não tem como conseguir um bom score no TOEFL ou IBT se você escuta e não entende absolutamente nada. Então, esse teste de nivelamento ele é ótimo porque ele separa as habilidades e a gente consegue ver qual é o nível da sua compreensão auditiva e qual é o seu nível de compreensão textual, gramática, vocabulário. Então, eu vou deixar aqui, eu recomendo que você faça esse teste. O teste ele é dividido, o resultado ele é dividido em 6 níveis. A gente tem A1, A2, que correspondem ao nível básico, B1, B2, C1, C2. Então aqui agora a gente vai ver o quanto você consegue tirar, né? Quais são os scores possíveis de acordo com o nível de inglês, tá? Então a gente já sabe aqui, se você já sabe qual o score que você precisa tirar, você já sabe então até quanto você consegue tirar no TOEFL ou IBT, ou se você já sabe o score que você precisa tirar, você sabe qual o nível de inglês que você precisa ter. E você vai lá, faz o teste e verifica se você tá já de acordo no nível de inglês que é compatível com o score que você precisa. Então, vamos lá, gente. Eu vou botar na tela para vocês acompanharem comigo a questão dos níveis, tá? Então, olha, resultado A1, A2. A1, A2 é básico, né? A1 é o início do básico e o A2 é mais para a segunda metade do básico, né? Aquele básico que vai caminhar para o intermediário. Então, se esse é o seu nível, gente, eu não recomendo começar a se preparar agora, a menos que você precise de um score baixo. Então, assim, recentemente a gente preparou um aluno que precisava tirar 34. Ele tirou 105. Você precisava tirar 34. Eu até postei, acho que no meu Instagram, o e-mail dele. O screenshot do e-mail. Mas, por exemplo, para quem precisa tirar 34, você consegue tirar 34 tendo nível básico. É possível. 34, 40. Você consegue. 34, 40, 45. A gente consegue fazer com o nível básico. Se você precisa de um score, porque esses scores são muito baixos e é muito difícil encontrar algum processo, seja de ingresso em universidade, seja de visto que aceita ou que pede esses scores. Não são scores comuns, né? A gente tem esses scores pedidos para atletas, para ingresso em universidades, alguns colleges vão pedir 40, 42 para atletas. Alguns programas de visto, dependendo do visto, na Austrália, por exemplo, dependendo do visto, vai pedir um score baixo, dependendo do que for. Então, assim, existe, tá? Mas se esse não for o seu caso, a maioria das pessoas não está nesse caso, a maioria das pessoas precisa de um score mais alto, não é o momento de você se preparar se você for A1, A2. É o momento de você focar no seu nível de inglês para que ele chegue no nível que ele precisa estar, tá bom? Antes de você começar a se preparar. Aí a gente tem B1, que é o intermediário. Então lembra que todos os níveis são divididos em 2 partes, sendo o 1 o início e o 2 já mais da metade para o final, onde a gente tem aí um nível mais próximo do nível seguinte. Então o B1, ele está mais próximo do básico, é aquele intermediário ali, bem no meio mesmo, bem do início. No início, meio do intermediário. Dá para conseguir até 72 pontos. Então, se você precisa de até 72 pontos na prova, você fizer o teste aqui agora e der B1, B1 é um score, 72 é um score compatível com B1, até 72. Acima de 72, gente, a gente já vai trabalhar com B2, que é o Upper Intermediate, que é aquele intermediário que já vai caminhando aí para o avançado. É possível tirar, então,
até 99 pontos. Eu botei de 73 a 99, mas assim, até 99. Então, qualquer score até 99 pontos. E aí, gente, eu vou só reforçar essa questão dos 99 pontos, porque o mais comum é a gente ver, inclusive a ITS fala até os 94 pontos para B2, tá? Mas a gente já teve muitos casos de alunos que eram B2 e tiraram 99, até 99, score 97, 98. Então eu sempre coloco até 99, mas a gente tem que lembrar que aqui a gente tem que ter, nesses casos até 99, né, 97, 95, 96, 97, 98, 99, a gente tem que ter as habilidades bem redondinhas, o que significa que você tem que ser B2 em tudo, né? Tem que ter B2 no listening, tem que ter um bom listening, tem que ser B2 para reading, tem que ter as habilidades, então, aí bem desenvolvidas. Mas é possível. Então, você sabe que se você tirar 86, se você tirar 83, se você tirar 90, você deve ser B2 para conseguir esses scores. Então, a gente vê que, na verdade, a prova ela vale 120 pontos. A maior parte dos scores que a gente pode tirar estão no nível intermediário, que é a maior parte dos scores que são pedidos. Né? Eu não vou considerar aí, então, os scores de 30 e 40, porque, como eu falei, é muito difícil a gente ter esses scores pedidos. Né? A maior parte dos scores pedidos vão ficar aí entre 70 e 94, 95, e esses scores são todos de nível intermediário. Não precisa ser fluente, não precisa ser avançado para conseguir a maior parte dos scores que são pedidos, que é o mais comum. A gente tem scores acima de 100 pedidos sim, a gente tem vários alunos que precisam tirar acima de 100, por exemplo, mas não é a maioria. A maioria fica entre 70 e 94, 95 pontos. Intermediário. Os scores acima de 100, obrigatoriamente avançado. E aí a gente tem C1, C2, que são os níveis avançados. Tanto faz aí, porque geralmente os scores acima de 100 pedidos são 100, 102, 103, 105, 107, 110, sendo assim o máximo que é pedido. A gente nunca vê ninguém sendo pedido mais de 110. Então, C1 é o score, é o nível de inglês aí que você precisa ter para garantir um score acima de 100. Então, gente, tem que pegar agora essa informação, ver quanto é que você precisa tirar, faz o teste de nivelamento e confirma se o seu nível de inglês é compatível para que você trace o melhor caminho. Uma vez que a gente tem essa informação, gente, evita que aconteça com você o que a gente vê acontecer muito, que é as pessoas chegam às vezes até mim e falam assim, eu já fiz a prova 5 vezes. 5 vezes. Aí, ou fez a prova 5 vezes porque não tinha os 7 elementos que a gente falou na aula 1, né? Às vezes, eu sabia a estrutura da prova, não conhecia as estratégias, ou não fez um direcionamento voltado para as estratégias, não fez exercícios, não praticou listening, ou porque o nível de inglês não é compatível. E aí o tempo que a pessoa, o dinheiro, tudo que a pessoa está gastando e investindo na prova, ela deveria estar investindo em melhorar o nível de inglês dela, porque faz a prova uma vez só. Se seu nível de inglês é compatível com o score que você precisa, você tem todos os elementos que a gente falou na aula 1, você faz a prova uma vez só. Garantido. Garantido. A não ser que chega na hora da prova e você esteja muito nervoso e não consiga fazer a prova. Não consiga, porque está nervoso, dá branco e não consegue colocar as estratégias em prática, porque isso acontece. O emocional tem um papel muito importante e prejudica ou ajuda o aluno na hora da prova. Isso acontece, a gente, assim, já contei essa história várias vezes, de uma aluna que a gente teve há muitos anos atrás. A gente já está em 2022, então deve ter aí mais ou menos uns 6 anos, 6 para 7 anos, que a gente teve uma aluna que era assim, nossa, fantástica. Assim, nível de inglês, e conseguia colocar todas as estratégias em prática e assim, dominou, internalizou tudo, todos os exercícios, simulados que ela fez no curso, scores altíssimos, 117, 118, e ela precisava tirar 100. Então, assim, a gente estava super confiante.
tranquilo. Não tem como essa aluna não tirar 100. Não tem. Para ela não tirar 100, eu não sei o que precisa acontecer. Porque ela tem tudo. A aluna foi fazer a prova. Levantou, foi embora. Levantou e foi embora. No meio da prova. Nervoso, não conseguia fazer. Não conseguia fazer a prova. De nervoso, ansiedade. Isso acontece. O melhor aluno quando eu era aluna, muitos anos atrás, ensino médio, o melhor aluno da minha turma, do terceiro ano, o melhor aluno da minha turma, foi o melhor aluno do ensino médio inteiro. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, só tirava notão, todo simulado que fazia, notão, sempre o melhor. Chegou no vestibular, foi super mal. Quando a gente conversou com ele, ele falou que estava tão nervoso que deu branco, ele não conseguia fazer a prova, dava branco, ele não olhava para a prova, não lembrava de nada, não conseguia fazer. Então a gente sabe que o emocional tem um papel muito importante, né? E quando você faz a prova muitas e muitas vezes assim, porque o seu nível de inglês não é compatível, porque você não sabe dos 7 elementos, e aí você não coloca as coisas em prática, que precisam ser colocadas para garantir o score que você precisa, isso tudo é um desgaste emocional, não só o desgaste financeiro que a gente tem aí, mas a gente tem um desgaste emocional muito grande, onde a pessoa vai fazer a prova e cada vez que ela vai fazer a prova, o desgaste só aumenta, né? A ansiedade é maior, o nervosismo é maior, a confiança vai diminuindo, e aí o aluno vai achando que já não tem mais condições de conseguir o score que ele precisava. E aí, quando chega até a gente, já fez a prova 5 vezes. Já fez a prova 7 vezes. A gente tem vários alunos que chegam a gente nessa situação. Eu tenho entrevista e depoimento no meu canal de aluno assim. Eu quando cheguei até a Fernanda já tinha feito a prova 3 vezes. Estava indo para a 4ª tentativa. Então não deixe isso acontecer com você. Porque é um desgaste muito grande. Então, foca nisso que eu estou te falando. Olha, qual é o seu nível de inglês? Tem os elementos lá da aula 1, você já sabe o que você precisa ter para fazer uma boa preparação. E hoje eu estou falando para você a compatibilidade do seu nível de inglês com o score que você precisa. Então, foca nisso. Não está compatível? Estuda, se programa, faz um cronograma de estudos de inglês. Como é que você vai atacar aí o idioma para melhorar? Como é que você vai colocar as coisas em prática? Como é que você vai melhorar o seu listening, o seu reading? Tem vídeos aqui no meu canal onde eu falo sobre como melhorar o listening, como melhorar o reading, como praticar essas habilidades. Coloca tudo isso em prática para que o seu nível de inglês chegue onde precisa estar, para que você comece a se preparar e garanta seu score logo na primeira tentativa, gente, tá? Então, agora que a gente já falou sobre isso, o importante, então, é a gente falar da segunda habilidade, que é saber que, claro, essas notas elas não são garantidas, porque não adianta só o nível de inglês, a gente também já conversou sobre isso, não é? Eu tenho também vários casos assim, se você acompanha. Hoje mesmo alguém me mandou uma mensagem e falou que estava viciado nos depoimentos, que já tinha assistido vários depoimentos e entrevistas no meu canal. Mas se você assistir, você vai ver gente falando que, poxa, eu tinha um nível de inglês, mas eu fui fazer a prova sem conhecer a prova e não consegui o score que eu precisava, que foi o que a gente falou na aula 1, não é? Que eu falei para vocês, muitas pessoas fazem isso. Pegam e preciso fazer a prova, vai fazer a prova e chega na prova, leva um susto e não consegue. Então a gente sabe que as notas não são garantidas só pelo seu nível de inglês. A gente sabe que a gente precisa dos 7 elementos que a gente viu na aula 1. E juntamente com isso, claro, então depende de você isso, tudo isso depende da sua dedicação, gente. A gente tem que sentar e estudar. A gente tem que se organizar, a gente tem que colocar tudo aquilo que a gente falou em prática. Não adianta ter todo esse conhecimento e não colocar em prática. Então, a gente tem que se dedicar, sim. A gente não está falando de uma dedicação super longa, a gente está falando de semanas em que você precisa ter dedicação, comprometimento com você para garantir, então, aí o score que você precisa. E essa é a segunda habilidade. Então, essas são as 2 habilidades que eu queria focar hoje, o nível de inglês e a compatibilidade entre o nível de inglês e o score que você precisa, e dedicação, gente. Não adianta pegar tudo aquilo que a gente viu na aula 1, todos os elementos, e jogar tudo aquilo ali no lixo. Não adianta
pegar e falar assim, eu vou fazer e não fazer, ou começar e deixar para lá. Tem que ter dedicação, tem que ter consistência. Na aula 1 falei bastante sobre consistência, a importância da consistência nos seus estudos, para que você consiga evoluir, para que você consiga ver progresso e você consiga, então, o score que você precisa. Então, a gente vai ver a redação integrada e, como diz o nome, integrada, essa redação, ela vai mesclar habilidades, que foi uma coisa que também a gente falou na aula 1, né, sobre como no TOEFL a gente tem essa questão de mesclar habilidades. A gente falou mais disso focado na sessão do speaking, né, que eu mostrei um exemplo, onde você vai ler lá um parágrafo, depois você escuta um áudio, depois você tem que dar sua resposta baseado naquilo que você leu, naquilo que você ouviu. E a gente, então, falou sobre isso, mas voltado para a sessão do speaking na aula 1. Na sessão do writing, isso não é diferente, isso acontece também. Acontece onde? Na redação integrada, onde a gente, de novo, tem essa combinação de leitura com listening para a gente poder dar a nossa resposta. Então, vamos primeiro entender aqui, porque as questões integradas, elas têm critérios de avaliação iguais, independentemente se a gente está falando do speaking ou do writing, os critérios de avaliação são os mesmos quando a gente está falando das questões integradas. E os critérios de avaliação aqui, então, é precisão. A precisão do quê? Da repetição do conteúdo. Repetição de que conteúdo? Do conteúdo entregue no áudio. A gente vai ouvir uma aula, vai tocar uma aula para a gente fazer a redação integrada. E quanto mais preciso nós formos na repetição do conteúdo que for entregue na aula, maior é o nosso score. Por quê? Precisão é o primeiro critério de avaliação. Então, muito importante, gente, a gente ter isso em mente, porque é para repetir, não é para parafrasear. Ou seja, você não precisa usar as suas próprias palavras. Muita gente acha que precisa fazer isso. E aí vai usar as próprias palavras e fala uma coisa que não é exatamente aquilo que foi dito, sem nem perceber, tá falando outra coisa, e aí o score vai lá para baixo. Ah, Fernanda, mas então eu posso usar sinônimos? Mas é para repetir exatamente a mesma coisa. Então, primeiro critério de avaliação, conteúdo, coerência e precisão. A coerência, ela já vai ficar bem casadinha com a precisão, porque se você repetir tudo que está dito ali, não tem como não estar coerente. Você está falando exatamente o que o professor disse no áudio. Organização, a gente vai ver hoje como é que a gente vai atender o critério de organização. E language use, que é o último critério de avaliação, que cai naquela questão que a gente também conversou na aula 1, sobre não necessariamente apresentar gramática e spelling perfeitos, por exemplo. Como erros isolados, gente, não impactam o seu score, a menos que impacte o conteúdo. Por exemplo, estou escrevendo uma frase. E aí eu cometi um erro bobo, um erro simples. Mas vou usar o mesmo exemplo que a Annabelle Simpson deu lá naquele treinamento que eu fiz em 2009, que eu contei para vocês na aula 1. Ela usou o seguinte exemplo. Você está escrevendo e aí, ou está falando, e aí, sabe quando você está pensando uma coisa, mas fala outra? Então, isso acontece quando a gente está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, ou a sua boca não acompanha a velocidade do seu pensamento, né? A sua fala não acompanha, e você tá lá atrás na fala, mas no pensamento tá lá na frente. Então, aí vamos supor que você tá falando e você fala I are a Brazilian student. Então, ao invés de você falar I am a Brazilian student, por um motivo qualquer, você falou I are a Brazilian student. Aí você vai falar assim, nossa, Fernanda, mas esse erro... O que acontece com esse erro é, se esse erro ele é isolado, né? Você não cometeu esse erro, você não usou IR na redação inteira, você não usou IR no seu speaking inteiro. Isso não aconteceu. Uma vez saiu aquilo ali. O avaliador é capaz de entender? É a mesma coisa se alguém chega pra você e fala assim, ai, nós é tudo brasileiro. Nós é... Né, gente? Tá errado. Mas se eu falo, alguém fala isso pra você, você não consegue entender o que a pessoa quer dizer? É exatamente a mesma coisa que a gente tem no TOEFL IBT nos critérios de avaliação.
Então, quando eu falo erros isolados, eu estou falando de erros assim que não atrapalham a compreensão. Ou seja, o avaliador consegue ler e ele sabe o que você quis dizer. Ele sabe que você quis dizer I am a Brazilian student. Ele sabe que você não quis dizer qualquer outra coisa. Tá claro para ele. Mas se o seu erro de gramática é isolado, você cometeu um erro só de gramática, mas foi um erro que mudou o significado do que você queria dizer, e aí deixou o seu texto confuso, ou foi um erro que o avaliador leu e não consegue entender o que você quis dizer, ele leu, releu e não está claro para ele, o conteúdo é impactado, e conteúdo é o primeiro critério de avaliação. E aí o seu score vai sofrer com isso. Vai sofrer muito? Não, se for uma frase só, não vai sofrer muito. Mas ele vai sofrer alguma coisa com isso. Então, language use é o último critério de avaliação e só vai de fato te prejudicar se atrapalhar o seu conteúdo, então seu conteúdo não fica claro, se forem muitos erros, e aí a gente tem uma quantidade grande de erros de spelling, a gente tem uma quantidade grande de erros de gramática e vai impactar o seu score. Não precisa rechear as suas redações ou respostas de speaking com palavras difíceis, vocabulário avançado, estruturas avançadas, furthermore, moreover, nevertheless. Não precisa, não se preocupa com isso, se liberta disso, foca no teu conteúdo. Foca em dizer o que você tem que dizer, sem ficar correndo atrás de fancy words. Porque não precisa, tá? Então, agora que a gente já sabe o que a gente precisa repetir o conteúdo, a gente cai naquela questão que a gente conversou na aula 1, que é ter um bom listening e fazer boas anotações. Se você tem um bom listening e faz boas anotações, lembra que eu falei que o tempo para você escrever essa redação é de 20 minutos? Então, se você anota bem e digita bem, em 10 minutos você fez essa redação. Por quê? Porque você vai fazer essa redação quando você estiver anotando. Quando você estiver fazendo as anotações, você está escrevendo a sua redação. Porque depois, a única coisa que você vai fazer é montar a organização, que a gente vai ver como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai montar os parágrafos. Você vai montar a organização e digitar. Tá ali, você tá lendo o que você escreveu e digitando. Tá. Rápido. Rápido você faz. Outra coisa importante que eu quero dizer para você, então assim, tem que treinar essa habilidade de ouvir e fazer as anotações o máximo que você puder. Outra coisa que eu quero te dizer, as redações do TOEFL não tem título, não precisa colocar título, e não tem número máximo de palavras. Não caia nessa conversa, nesse mito de que, se você escrever muito, o avaliador não vai ler. Sei, tô sabendo. Isso não é verdade. Pode escrever o quanto você quiser, desde que, claro, você esteja ali dentro do tema, desde que o seu conteúdo esteja bom, pode escrever o quanto você quiser. Eu não faço redação integrada com menos de 300 palavras. Minhas redações independentes de 300 tem 600, 700. Meu score, 30 de 30. Vê se o avaliador falou assim, nossa, ela escreveu 700 palavras, não vou ler. Ela escreveu 700 palavras, dá 0. 30 de 30. Tudo que eu falo pra vocês, gente, eu já coloquei em prática 1 milhão de vezes. Eu, os meus alunos, tá tudo confirmado. Eu não tô aqui falando pra você nada baseado em achismo. Tô falando pra você o que é. Então, não se preocupa com isso. Fernanda, e o mínimo de palavras? Eu perco ponto se escrevo menos que o mínimo? A gente perde ponto não pelo número de palavras só em si. Você perde ponto porque conteúdo é o primeiro critério de avaliação. O que a ITS diz? ITS, Instituição que Prepara a Prova do TOEFL. O que eles dizem? Eles dizem que uma redação que tenha algo em torno do número mínimo de palavras, ou seja, tem 150, você escreveu 155, eles dizem que provavelmente o conteúdo não está tão desenvolvido quanto ele deveria estar. Ou seja, a própria ITS fala para você não ficar perto do mínimo. Então, a gente fica aqui para a redação integrada, uma recomendação de algo em torno de, pelo menos, aí 200 palavras. Uma redação integrada que tenha a maior parte do conteúdo, ou todo o conteúdo que foi apresentado no áudio, vai ter isso, 200, 225. O que acontece comigo, que eu faço 300, gente, sabe o que é? Eu digito a redação toda, faço tudo em 10 minutos. Aí me sobram 10 minutos. Aí nesses 10 minutos, eu vou colocando informação do texto.
aí eu releio, aí eu coloco mais uma coisa do texto, aí quando eu vejo escrever 300. 350, depende de quanta coisa foi entregue no áudio. Mas uma redação com 200, 250 palavras é uma redação integrada. Se a gente tem bastante conteúdo da aula, da lecture, a gente tem uma boa redação integrada. Então, assim, se você está treinando e você faz a sua redação integrada e você escreve 150 palavras, 160, já sabe que está faltando conteúdo. Saiba que está faltando conteúdo. Porque nenhuma redação integrada que tenha de fato o conteúdo que precisa ter, vai ter 150, 160 palavras. E é por isso que a ITS fala que uma redação que tenha algo em torno, algo próximo do número mínimo de palavras, que ela provavelmente não está bem desenvolvida. Que eles sabem que não vai ter isso, que vai ter mais. Uns fofos. Então, gente, a redação integrada, o que a gente tem? A gente tem um texto seguido por uma aula, 20 minutos para escrever, 150 palavras, que é o mínimo. Que a gente vai aí sempre mirar em mais, né? Aqui, gente, tá o texto. Se você não conseguir ler, eu peço que você aumente a tela. Eu aqui na tela cheia consigo ler agora. Espero que dê aqui também. Esse texto eu botei aqui embaixo, você vai ver. Ele é do site oficial da ITS, tá aqui embaixo. É um texto gratuito, foi um texto de prova passada, a ITS disponibiliza. Na aula 1 a gente viu os exercícios gratuitos, lembra? Então tá naquela página lá dos exercícios gratuitos. Então a gente tem 3 minutos para ler esse texto, tá aqui. O texto, o que vai acontecer com esse texto? O texto ele vai ficar aqui na tela pra gente durante esses 3 minutos. Depois ele vai sumir da tela, a gente vai ouvir a aula. Depois que a aula terminar, e começar o tempo para a gente escrever a nossa redação, a nossa tela vai ficar dividida. E a gente tem, dividida ao meio, e a gente tem do lado direito o espaço para a gente escrever a nossa redação, onde está aqui esse espaço em branco, tá vendo? Mexeu a câmera, desculpa, gente. Eu esbarrei aqui, mexeu na câmera. Então a gente tem um espaço em branco aqui onde você vai digitar a sua redação. E aqui do lado esquerdo, onde está o texto vai aparecer de novo na tela. Ou seja, enquanto você está escrevendo a sua redação, o texto está na tela. Isso diz pra gente 2 coisas. A primeira coisa que isso diz para você é: não pode ser que o seu score seja baseado no texto, né? O texto está ali para você. A gente vai usar o texto para algumas coisas. E uma delas, quando a gente está escrevendo, é como uma muleta e um espelho. A gente vai usar como uma muleta para a gente se apoiar quando a gente se deparar com palavras que a gente não saiba escrever, o que não é incomum. Por exemplo, toda a prova do TOEFL que eu faço, a minha redação integrada é sempre sobre dinossauros. Sempre foi assim, sempre peguei redação sobre dinossauros, sempre falo sobre isso. Sempre. E aí, claro que cai nome de dinossauro. E aí vem o nome científico. Eu não vou saber escrever. Eu não vou saber escrever, claro que eu não vou. E aí, o texto serve para mim para quê? Toda vez que eu precisar mencionar o dinossauro, eu olho para o texto e copio o nome do dinossauro. Tá falando de um nome de um osso específico, um tipo de canal específico nos ossos do dinossauro. Vai para o texto e copia a palavra. Então, o texto te ajuda muito com isso. E é importante a gente utilizar o texto, sim, para diminuir a quantidade de possíveis erros de spelling que a gente possa cometer. Lembra que eu falei? O erro de spelling, assim como de gramática, não é um problema, a menos que impacte o conteúdo, né, a clareza daquilo que você quis dizer, ou no caso do erro de spelling, se eles forem muitos. Então, tem vários erros de spelling, de ortografia, né, no seu texto, isso vai impactar o seu score. Então, o texto está na tela, não tem motivo para você errar o nome do dinossauro, não tem. Uma coisa errou uma vez, que foi ele digitou errado, né? Agora, errar o nome do dinossauro, errar a palavra dinossauro no texto, na sua redação inteira, enquanto o texto está do seu lado, gente. Não faça isso, você vai perder ponto pela quantidade de erros de spelling. Então, usa. E quando é que a gente vai usar o texto como espelho enquanto a gente estiver fazendo a nossa redação? A nossa redação vai ter o mesmo número de parágrafos do texto, por isso que é um espelho. Então, aqui, olha, a gente tem introdução, primeiro parágrafo da nossa redação, introdução. Introdução.
E aí a gente tem o primeiro parágrafo de desenvolvimento. O que a gente vai fazer? O nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento, exatamente sobre o mesmo tema que foi falado aqui no texto. Segundo parágrafo de desenvolvimento, que é o terceiro parágrafo do texto, tá aqui, ó. Second, eco-certified wood will be more expensive than uncertified wood because in order to earn eco-certification, papapá. Então ele tá falando de preço. Sobre o que vai ser o terceiro parágrafo do meu texto, que é o segundo parágrafo de desenvolvimento, sobre preço. Terceiro e último parágrafo do texto, ele está falando de international business, ele está falando de international market, foreign consumers, foreign companies, international business, coisas desse tipo. O que vai ser meu último parágrafo? Exatamente sobre a mesma coisa. Por isso que vai ser um espelho. Eu ouvi recentemente, um especialista falando, mas faz a sua redação integrada em 2 parágrafos. Um parágrafo inteiro sobre um texto e um parágrafo inteiro sobre o áudio. Pelo amor de Deus, gente, não faça isso. Teu score no chão. Cadê a organização? Não faça isso, gente. A gente tem vários riscos aí. Perder ponto por organização. O seu texto não ficar claro. Você ter todas as informações do áudio num texto só, num parágrafo só. Qual vai ser o tamanho desse parágrafo? Se meu score vem das informações que eu entrego no áudio, a maior parte das coisas que eu vou escrever, eu vou ter um parágrafo com o quê? Com 200 palavras? Um parágrafo com 250 palavras. Então, eu vou ter um bloquinho, né? Assim, um bloquinho de palavras pequenininho, que é a informação sobre o texto, e um blocão. Não faça isso. O texto está aqui. A sua redação é um espelho do texto. Espelho. 4 parágrafos, 4 parágrafos. Fernanda, se o texto tiver 3 parágrafos, a sua também tem. Sua redação também tem 3 parágrafos. Se o texto tivesse 8 parágrafos, a sua redação teria 8 parágrafos. Padrão, 4 parágrafos, tá? 99% dos textos que caem na redação integrada tem 9 parágrafos. Então, para que a gente vai usar o texto além disso, Fernanda? O texto, então? Porque agora a gente falou sobre para que a gente usa o texto na hora que a gente está escrevendo nossa redação, né? Só que, claro, antes da gente chegar na hora que a gente vai escrever a nossa redação, a gente tem o texto e a lecture e a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Então, gente, o texto, ele prepara a gente para a aula que a gente vai ouvir, tá? Então, você não chega na aula que você vai ouvir sem ter qualquer conhecimento, qualquer ideia sobre o que o professor vai falar. Isso não acontece. A gente sabe o que o professor vai falar, no sentido de a gente sabe qual é o assunto e a gente já tem algumas expectativas de coisas umas ideias de coisas que provavelmente ele vai dizer. E isso vem do texto. Deixa eu pegar uma folha aqui, peraí, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Peraí. Então, o que acontece aqui? Vou pegar uma folha em branco. Quando a gente está falando, se você fizer a prova no centro aplicador, você vai ter uma folha assim, né? Folhas assim para fazer as suas anotações. Se você estiver fazendo a prova, o Home Edition, você vai precisar de um quadro branco, uma lousa branca pequena também, assim, do tamanho, algo que caiba na sua mesa para você fazer as anotações, ou de uma folha de transparência. Então, a gente sabe que a gente vai fazer as nossas anotações. O que a gente vai fazer na redação integrada, né? A gente vai usar a folha assim, na horizontal, e a gente vai dividir essa folha na metade. Eu vou fazer aqui para vocês verem como é que vai ficar a folha. Porque a organização das suas anotações vai fazer para você essa redação. Então, as suas anotações já vão estar organizadas do jeito que você vai escrever a sua redação. Eu sei que eu tô batendo na mesa e tá balançando a minha câmera, gente. Eu peço, assim, um zilhão de desculpas. Olha, fica assim, a sua folha. Tá vendo? Ela vai ficar assim. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter, como o texto ele vai aparecer de novo na tela, a gente não vai se preocupar em fazer muitas anotações sobre o texto, porque ele vai voltar ali. A gente não precisa. Mas lembra que eu falei que a gente vai usar ele como apoio? A gente vai usar ele como apoio para o áudio. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar o lado, porque agora eu não sei, fica ao contrário, né? A gente vai usar o lado direito da folha
para fazer anotações sobre o texto. O que a gente vai anotar aqui? Só palavra-chave, coisa rápida. Tem 3 minutos para fazer tudo isso. Então, aqui a gente vai anotar, nesse primeiro pedaço aqui, o que é a introdução, que é o tema do texto. Então, a gente vai olhar o primeiro parágrafo. Deixa eu pular o slide aqui, tá vendo? O tema do texto geralmente vem nas 2 últimas frases ou na última frase, geralmente são nas 2 últimas frases da introdução. Isso não significa que você não deva ler o texto todo, tá? Eu não tô falando assim que você... eu vou ignorar o texto. A Fernanda falou que eu vou focar só nas frases típicas. Eu vou mostrar todas as frases aqui que a gente vai focar. E aí você vai falar assim, a Fernanda falou que eu vou focar nisso, eu vou ignorar. Não faça isso. O único parágrafo que de fato a gente consegue dar uma ignorada é na introdução, onde a gente vai focar nas 2 últimas frases da introdução, que é geralmente onde a gente tem o tema. Então a gente tem aqui, olha, around the world, many wood companies have adopted new ecologically friendly practices in order to receive eco-certification. However, it is unlikely that wood companies in the United States will do the same for several reasons. Então a gente já sabe aqui que o tema é relacionado a ecologically friendly practices, relacionado a eco-certification, wood companies. E o que o autor acha? Ele acha que as empresas americanas não vão atrás dessa certificação. É pouquíssimo provável que as empresas americanas persigam, busquem essa certificação. Então, eu vou anotar aqui sua palavra-chave. Wood companies, eco-certification, American companies, xizinho. Lembra que eu falei que eu faço xizinho para negativos e tal? Então, eu já sei que ele acha, então, isso. Esse é o que me importa do primeiro parágrafo, né, da introdução. Então, eu peguei e anotei aqui. Aí eu vou para os parágrafos de desenvolvimento. O que eu espero nos parágrafos de desenvolvimento? A gente tem 2 opções aí que acontecem nos parágrafos de desenvolvimento. Ou o autor vai apresentar razões para defender o ponto de vista dele, né? Que é o que vai acontecer aqui nesse texto. Ele já falou que ele acha que é pouco provável que as empresas americanas busquem essa certificação. Então, ele vai apresentar 3 motivos para justificar isso, né? 3 motivos que ele acha que... Por que ele acha que as empresas não vão buscar essa certificação. Então, a gente tem razões ou a gente tem teorias. Não é incomum a gente ter teorias apresentadas no texto da redação integrada, onde você tem, por exemplo... O professor está falando sobre a extinção de um determinado animal. E aí ele vai apresentar 3 possíveis ou 3 teorias que expliquem por que esses animais estão entrando em extinção. Ele vai falar, bom, eles podem estar entrando. A primeira teoria diz que eles estão entrando em extinção por causa da caça. A segunda teoria diz que eles estão entrando em extinção por causa do aquecimento global. E a terceira teoria diz que eles estão entrando em extinção por causa da poluição. E ele vai explicar, então, essas teorias. 3 teorias de uso de uma determinada coisa. Então, a gente tem teorias apresentadas, ou a gente tem razões, tá? Os 2 são igualmente comuns na prova do TOEFL, tá bom? Só pra gente saber. Pra você não falar, Fernanda falou de razões, cheguei na prova com teoria. Mesma coisa, nada muda pra gente. As estratégias são as mesmas, tudo igual, tá bom? Então, o que é comum aqui quando a gente está falando dos parágrafos de desenvolvimento do texto? É comum que a razão do professor seja apresentada na primeira frase ou na primeira e na segunda. O mais comum é na primeira frase. Tá? Então, a gente vai primeiro, como a gente tem 3 minutos, né? E a gente precisa saber essas informações, a gente vai olhar a primeira frase de cada parágrafo de desenvolvimento. Então, a gente já olhou as 2 últimas frases da introdução, a gente já sabe qual é o tema, e a gente agora vai olhar, então, a primeira frase de cada parágrafo de desenvolvimento. Se a gente achar que a primeira frase não foi o suficiente, aí a gente dá uma olhada na segunda, tá? Geralmente, nos parágrafos que são maiores, a gente pode, às vezes, ter que recorrer à segunda, mas geralmente a gente consegue encontrar na primeira. Então, a gente tem logo o primeiro parágrafo. First, preste atenção que o autor organizou o texto dele com elementos que a gente vai usar tanto na redação integrada quanto na redação independente, que é first, second, third. A gente vai introduzir os nossos parágrafos de desenvolvimento assim também, tá, gente? É uma questão de organização e faz com que
fique claro, né? O que é o primeiro, segundo, terceiro ponto que você está apresentando. Então, é uma coisa simples. Alguns alunos, às vezes, algumas pessoas falam, mas eu quero usar outra coisa. Não precisa, gente. Você não vai ganhar pontos ao invés de usar first, usar to begin with. Ganhei ponto extra por ganhar to begin with? Não. Então, para quê? First, second, third. Keep it simple. Não tem necessidade de complicar o que é para ser simples, gente, tá? Então, vamos usar o texto aqui como, né, a nossa inspiração. First, second, third. Aí a gente tem first. American consumers are exposed to so much advertising that they would not value or pay attention to the eco-certification label. Então tá aqui a primeira razão dele. O que a gente vai falar? A gente vai escrever aqui much advertising, um X para value, not value, ou um X para attention. Então a gente já sabe que essa é a primeira razão do professor, do autor. O autor, a primeira razão dele, então, é que é muita propaganda, muito comercial, né? Muito advertising, e as pessoas então não vão prestar a mínima atenção nesse certificado. Second, eco-certified wood will be more expensive than uncertified wood because in order to earn eco-certification, a wood company must pay to have its business examined by a certification agency. Então, ele está falando da questão do preço. Então, a gente vai anotar aqui só um sinalzinho de mais, aqui, né? Calma. Introdução. Primeiro parágrafo de desenvolvimento. Segundo, um sinalzinho de mais expensive. Era isso que eu anotaria. Mais expensive, porque a gente já sabe então que a razão dele é que é mais caro esse tipo de produto. E aí a gente tem a última razão, third, although some people claim that it always makes good business sense for American companies to keep up with the developments in the rest of the world, this argument is not convincing. Então a gente sabe que ele vai falar essa questão de mercado internacional, saber o que está acontecendo no restante do mundo. Ele está falando que não é convincente esse argumento de que as empresas americanas devem prestar atenção no que está acontecendo nas outras partes do mundo e tal. E aí ele até explica, ele fala, pursuing certification would make sense for American wood companies only if they marketed most of their products abroad. Então a gente pode botar aqui, né, developments in the rest of the world, or um X, né? Para saber que eles não devem prestar atenção nisso. A gente espera alguma coisa de coisas do outro, que acontecem em outros lugares do mundo. Só palavra-chave. Por quê, gente? Porque quando a gente ouvir a aula, que é onde a gente vai fazer as nossas anotações aqui, a gente não esquece o que vai ser dito. Então a gente sabe, por exemplo, a primeira razão que o autor apresentou foi relacionada a essa questão de advertising. E que já é tanto advertising que as pessoas não vão prestar atenção. Então, eu espero que a primeira razão que o professor vai apresentar na aula seja relacionada a isso. Aqui, a gente tem exatamente o espelho. Lembra que eu falei do espelho quando a gente está escrevendo a nossa redação integrada? É a mesma coisa nas nossas anotações. A gente vai ter exatamente o espelho. O texto, ele prepara a gente para o áudio. Por quê? Porque no áudio a gente vai ter sempre oposição. Então, se a gente tem teorias, lembra que eu falei das teorias de extinção, né? Para explicar a extinção de um determinado animal? O que eu espero nesse caso? Eu espero que o professor vai explicar por que essas teorias não são válidas. Que ele vai dizer, por exemplo, por que a teoria da caça não justifica a extinção desse animal? Por que a teoria do aquecimento global não justifica a extinção desse animal? Por que a teoria da poluição não justifica? Eu espero que ele vá rebater todos esses pontos. O que eu espero aqui do professor no áudio? Eu espero que ele vai explicar por que as pessoas prestariam atenção nesse tipo de advertising. Eu espero que, aqui não foi essa questão de more expensive, ou eu espero que ele diga no áudio, na aula, que esse tipo de madeira não vai ser, esse tipo de produto não vai ser mais caro, ou que ele explique por que ser mais caro não é um problema. Ele tem que rebater isso aqui de algum jeito. O último que a gente viu agora, não foi sobre essa questão do mercado internacional, das empresas, né, no exterior e tudo. Eu espero que ele explique por que as empresas americanas têm que sim prestar atenção
no que está acontecendo no mercado internacional. E eu quero que ele me diga por quê. É isso que eu espero. Então, todo o processo de antecipação do que vai acontecer, do que vai ser dito na lecture, eu faço aqui. Quando eu estou olhando o texto. Quando eu estou fazendo as minhas anotações. Eu espero o contrário. E isso, gente, aumenta muito a sua compreensão do que é dito. Porque você prevê conteúdo. Você faz o predict content, que é uma coisa super importante. Porque não te joga naquele conteúdo no escuro. Você espera. Aí pegou, fez essas anotações aqui, o que eu faço? Eu fiz tudo isso aqui em 1 minuto e meio. O que eu vou fazer? Vou ler os parágrafos de desenvolvimento. Esquece os parágrafos do supporting paragraphs. Os parágrafos com as razões. Esquece a introdução. Vamos terminar de ver o que o professor, o que o autor falou em cada um desses parágrafos. Então ele falou dessa questão do American consumers are exposed to so much advertising that they would not value or even pay attention to the eco-certification label. Aí ele fala, because so many mediocre products are labeled new or improved, American consumers do not place much trust in advertising claims in general. Por que é importante eu terminar de ler? Porque agora eu já tenho, então, uma série de palavras que eu espero ouvir na lecture. Primeiro, eu pego a ideia principal, para garantir, gente, que você vai pegar tudo isso. Para garantir que você não vai ler introdução, primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo, e o último parágrafo do texto você não leu, porque não deu tempo. A gente não quer que isso aconteça, porque isso significa que você vai chegar na hora da aula e você não vai ter noção do que o professor vai falar na última razão. Você não quer isso. Então, a gente fazer esse processo de ler a primeira frase de cada parágrafo de desenvolvimento faz com que a gente tenha noção do tema principal. Quando a gente termina de ler o parágrafo, a gente agora tem um conjunto de palavras que a gente espera ouvir. Então, a gente espera, olha, ele falou essa questão de, consumers do not place much trust in advertising claims in general. Então, isso aqui é uma coisa que o professor pode debater. Ele pode usar a palavra trust. Ele pode falar dessa questão da confiança no advertising. Então, a gente tem aqui agora uma expectativa maior, porque a gente agora tem um aprofundamento daquela razão. Então, no segundo, ele fala essa questão do preço. Aí ele fala assim, this additional cost gets passed on to consumers. American consumers tend to be strongly motivated by price and therefore are likely to choose cheaper uncertified wood products. Accordingly, American wood companies will prefer to keep their prices low rather than obtain eco-certification. Então ele fala essa questão das pessoas preferirem, serem motivadas pelo preço e preferirem sempre o produto mais barato. Então agora a gente sabe que não é só a questão do preço que o autor menciona, mas que ele também fala essa questão das pessoas preferirem automaticamente produtos que são mais baratos. E aí no último, ele vai mais a fundo também nessa questão do que acontece aí no restante do mundo, né? E ele fala, pursuing certification would make sense for American wood companies only if they marketed most of their products abroad. But that is not the case. American wood businesses sell most of their products in the United States, catering to a very large customer base that is satisfied with the merchandise. Então, ele fala que só faria sentido, então, para as empresas americanas buscarem esse tipo de certificação se eles vendessem para fora, o que eles não fazem. Então, a maior parte dos produtos são vendidos dentro do mercado nacional, né, dentro dos Estados Unidos mesmo. Então, eles já atendem aí, então, a maior parte da clientela deles que está satisfeita com o produto. Então, o que a gente espera aqui? A gente espera ouvir, então, o professor também falar essa questão de venda de produtos no mercado interno, é isso que a gente espera. Então, agora a gente já tem toda uma série de coisas que a gente espera, que nós vamos anotar aqui. Foi isso que eu falei. Se a gente separa e organiza as nossas anotações, depois você só digita, porque já está aqui, introdução, primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo, terceiro. Sua redação está toda aqui. Depois você só digitou. Lindo. Então, gente, na lecture, o que a gente espera? A gente espera a oposição, né? Então, a gente já está preparado para ouvir, então, o professor falar que o autor está errado.
A lecture vai durar aí 2 minutos, mais ou menos. Mesma coisa que a gente ouviu no reading, o tema não muda, é oposição. E a gente tem que escrever tudo o que a gente conseguir sobre a lecture. E aqui é que tá o pulo do gato, que é anotar tudo que a gente conseguir, gente. O máximo. Isso não significa que você precisa necessariamente escrever frases completas. Na aula 1 a gente falou sobre isso, sobre como as anotações elas variam, né? E pode ser que você não sinta necessidade de escrever frases completas e você escrevendo grande parte da frase, mas deixando algumas palavras de fora, você consiga se lembrar exatamente do que foi dito. Eu vou mostrar aqui só para vocês verem mais ou menos assim, bem por alto, assim, como seriam as anotações. É porque eu digitei, então não é exatamente a mesma coisa que fazer no papel. Mas seria basicamente isso que eu anotaria. Às vezes, dependendo do ritmo, eu anoto até frases quase todas completas. Mas aí depende de como está o meu ritmo de anotação, depende de como está o ritmo do áudio do professor. Mas a gente tem que tentar anotar o máximo que puder, porque o nosso score depende disso. Nosso score não depende das informações do reading, depende das informações do professor. Então, quanto mais informações a gente entrega e mais exatas e corretas estão essas informações, maior é o nosso score, tá bom? Então aqui, gente, a ITS ela não libera o áudio dessa questão. Bonita. O que a gente tem aqui? A gente tem a transcrição, né, desse áudio. Então, aqui a gente tem a lecture. Vamos lembrar que na prova, gente, a lecture não aparece nada escrito na hora da lecture. É só ouvir, anotar. Não pode pausar, não pode tocar de novo. É uma chance só que você tem. É por isso que é importante a gente treinar bastante essa habilidade. O que eu marquei aqui? Marquei tudo que a gente precisa anotar. A gente vai ver que o professor, na lecture, ele também vai organizar a resposta dele em first, second, third. Assim como fez o professor. O que ajuda a gente aqui, olha, first, second, third, na hora da gente organizar as nossas anotações e, consequentemente, na hora da gente organizar a nossa redação, tá? Então, a introdução geralmente é bem curtinha nas lectures, porque o foco principal mesmo é em rebater as razões que foram dadas pelo autor. Então ele fala assim, well, despite what many people say, isso aí a gente pode deixar de fora, porque o que a gente quer é a opinião dele, que a gente já sabe qual é, não é? A opinião dele não é contrária à opinião do autor? A opinião do autor não é que é pouco provável que as empresas americanas busquem essa certificação? O que elas não... O que eu espero que o professor diga? Que essas empresas vão buscar essa certificação. Ou que elas deveriam buscar essa certificação. Eu espero que ele defenda a busca dessa certificação. Então a gente já tem mais ou menos uma ideia aí do que ele vai falar na introdução. E aí ele fala assim, there is good reason to think that many American wood companies will eventually seek eco-certification for their wood products. Exatamente o que a gente espera, né? Que ele diga que sim, tem chance e é provável que isso aconteça. E aí a gente vai rebater, então ele vai rebater a primeira razão que foi apresentada pelo autor, que foi a questão do advertising, lembra? Que as pessoas não prestam atenção no advertising, elas não dão valor, não vão prestar atenção na certificação, que as pessoas não confiam no advertising, que elas não têm confiança, não acreditam no que é dito. É isso que ele falou. O que a gente espera? A gente espera que o professor vai falar, nem, não é bem assim que a banda toca. As coisas são diferentes, as pessoas prestam atenção, as pessoas vão perceber e vão dar valor à certificação que é apresentada no advertising, a gente espera isso. Então ele fala assim, first off, consumers in the United States don't treat all advertising the same. They distinguish between advertising claims that companies make about their own products and claims made by independent certification agencies. Americans have a lot of confidence in independent consumer agencies. Thus, ecologically minded Americans are likely to react very favorably to wood products ecologically certified by an independent organization with an international reputation for trustworthiness. Então aqui ele fala essa questão, ele bate nessa questão da confiança, que não é bem assim. Os americanos não tratam aí o advertising do mesmo jeito. Não é tudo igual. Eles não tratam as propagandas
todas da mesma forma. E aí ele fala essa questão do que eles têm confiança, né? O que eles acreditam, que é o que a gente esperava que ele rebatesse. E aí depois a gente espera que ele rebata essa questão do produto, do preço do produto, né? Que o autor falou que o preço vai ser mais caro, e o autor falou que as pessoas preferem produtos mais baratos, elas vão sempre comprar o mais barato, Aí ele fala, second point. Of course, it's true that American consumers care a lot about price. Who doesn't? Então aqui, gente, eu marquei, você vê que nem tudo que eu botei em negrito, porque eu não preciso escrever The professor said that, of course, it's true that. Eu não preciso. Eu preciso escrever que the professor said that American consumers care a lot about price. But that price alone, e aí, né? Então, esse pedaço, who doesn't, posso deixar isso de fora, vou escrever who doesn't na minha redação. But studies of how consumers make decisions, isso eu posso escrever, but studies show that consumers make decisions based on, not on price alone, or not based on price alone. Isso eu posso até botar. Mas o que é mais importante aqui para mim, para eu saber, é price alone determines consumers' decisions only when the price of one competing product is much higher or lower than another. When the price difference between two products is small, say less than 5%, as is the case with certified wood, Americans often do choose on factors other than price. And Americans are becoming increasingly convinced of the value of preserving and protecting the environment. Então ele fala essa questão de que, claro, que vai ser mais caro, mas que quando a diferença de preço é pequena, né, menos de 5%, as pessoas levam em consideração outras coisas e não só o preço. E aí o que a gente espera? And third, olha aí o first, second and third, a gente espera essa questão do mercado internacional. O que é importante? Tudinho. Ele fala, U.S. wood companies should definitely pay attention to what's going on in the wood business internationally, not because of foreign consumers, but because of foreign competition. As I just told you, there is a good chance that many American consumers will be interested in eco-certified products. And guess what? If American companies are slow capturing those customers, you can be sure that foreign companies will soon start crowding into the American market offering eco-certified wood that domestic companies don't. Tudo. As anotações? Assim. O que a gente tem aqui? American wood companies seek eco-certification for products. Eu vou montar essa frase, né, gente? Eu vou falar that the professor states that, or the professor believes that. There is a good chance that Americans, or there is good reason to think that American wood companies will seek eco-certification for their wood products. E aí ele dá as razões, ó. Consumers don't treat all advertising the same. They distinguish between advertising claims companies make about their own products and claims made by independent certification agencies. They have confidence in independent consumer agencies, ecologically minded Americans. E aí continua. Tá aqui. Tudo. Várias abreviações, né? Menos aqui para less, X para negativa, mais para more. E aí tem coisas que, como você vai repetir, você viu que aqui eu escrevi, olha, eu fui já mais para independent, quase escrevi independent, aqui já botei INDP, né? Porque a gente já sabe que está falando de Independent Certification Agencies, Independent Consumer Agencies, Independent Organizations. Então a gente já sabe que ele está falando sobre Independent tudo. Eu não preciso ficar repetindo Independent 300 vezes, porque é uma palavra muito grande para escrever, né? Então pode só botar INDP, IND, que você sabe que não é individual. Você já escreveu quase Independent ali pela primeira vez. Então, você tem que ter isso também. Por isso que a prática das anotações é muito importante, porque à medida que você vai praticando, você vai vendo o que você consegue fazer em termos de abreviação. O que você consegue abreviar? Pô, lembra, se o professor fala sobre computer 40 vezes, eu vou ficar escrevendo computer 40 vezes? Não vou. Eu faço seta. Eu faço muita seta nas minhas anotações. Minhas anotações estão tudo cheio de setinha. Faz seta. Ou só vou escrever. Escrevi primeiro computer, ou escrevi próximo de computer, né? Que aqui eu não escrevi independent toda, mas escrevi uma coisa que eu sei que é independent, né? Então, fui lá e escrevi computer. Então, fui lá, COMPUT. Parei ali.
Na próxima, eu posso só escrever C-O-M-P, C-O-M. Eu já sei que não é company. Eu sei que não é company. Eu sei que não é nenhuma outra palavra. Eu sei que é computer, porque ele tá falando de computer. Eu sei. Isso faz com que eu ganhe tempo, né? Então, por exemplo, aqui eu botei consumers. Depois eu não botei o sujeito aqui para distinguish. Não tem, porque eu sei que eu continuo falando sobre consumers. Eu falei consumers don't treat all advertising the same. Eu não botei o the para fazer o the same. Então eu sei que consumers don't treat all advertising the same. They, quem distinguish? They, the consumers. Então, para que eu vou ficar repetindo o sujeito? Eu sei do que ele está falando. Então aqui, isso é uma questão de prática. Você tem que praticar e ver o que você precisa anotar e o que você não precisa anotar. O que se você deixar de fora da sua resposta, você consegue, de fora das suas anotações, você consegue se lembrar na hora que você está escrevendo. E isso só vem com prática. E a prática não é só treinar fazer as anotações, né, gente? É fazer aquilo que a gente falou na aula 1. É o quê? Trabalhar com as suas anotações depois. Porque é quando a gente trabalha com as anotações que a gente sabe se o que a gente anotou de fato ajuda a gente a entregar o conteúdo de forma oral ou de forma escrita. Se eu pego as anotações, faço, deixo pra lá, não sei se as minhas anotações estão boas, não sei se elas estão me adiantando, não sei como é que eu preciso melhorar. Tá? Então, vamos cair dentro das anotações. Aí você vai falar assim, tá bom, Fernanda, e agora eu faço o que com tudo isso? Agora a gente monta a nossa redação. A nossa redação, o nosso score, é baseado naquilo que a gente anotou do áudio. Por isso que a gente tem que dominar essa habilidade, tá? Então, a gente vai contrastar as informações, o nosso foco é na aula. A gente vai mencionar o texto, sim, só para fazer o contraste. Então, a gente vai ser muito breve na nossa menção do texto. Aqui, gente, eu dou a sugestão, assim, de como você organizar, porque organização é um critério de avaliação importante, é o segundo critério de avaliação. A gente tem no primeiro critério de avaliação a precisão da repetição do conteúdo, clareza, coerência. Então, aqui a gente consegue atender esses critérios de avaliação, tá? Então, o primeiro parágrafo de... Deixa eu mostrar, acho que é melhor. Fica assim. Ó, o primeiro parágrafo, que é a introdução. In this set of materials, por quê? Porque é importante a gente fazer referência à fonte do nosso conteúdo. Não é? Você não está entregando um conteúdo da sua cabeça. Não é você que sabe pra caramba sobre aquele específico dinossauro. Não é você que está entregando aquele conteúdo. Às vezes você até sabe, mas aquele conteúdo que você está entregando na redação não vem de você. Então a gente tem que identificar a fonte no nosso conteúdo, senão fica solto. E aí parece que você está escrevendo uma coisa baseada na sua opinião, no seu conhecimento, tá? Então, in the set of materials, the author states that. Toda vez que a gente for mencionar conteúdo do texto, a gente vai usar author. Or the reading passage, a gente vai mencionar. Então, according to the author, or according to the reading passage. Eu acho sempre melhor usar author. According to the author, or the author states that, the author claims that, the author says that, como você quiser. Referência ao autor. E aí a gente vai falar, então, o que o autor diz. The author states that it is unlikely that wood companies in the United States will adopt ecologically friendly practices in order to receive eco certification. Onde é que está essa informação? Está ali do seu lado enquanto você digita a sua redação. Beleza, linda. Ela está aqui para quê? Para atender o critério de organização. Tá? E para a gente ficar claro aí a coerência e a oposição entre o autor e o professor. Então, não se preocupa demais com isso, seja objetivo aqui. Não é para escrever 40 frases do texto e 2 frases da aula. A gente vai ver que o único parágrafo onde a nossa menção ao professor é curta é na introdução. Onde a gente vai simplesmente dizer que o professor discorda do autor. O restante, os demais parágrafos, não. Então, aí a gente faz, ó, the lecturer or the professor. Ah, quer usar the professor? Pode usar. The professor, on the other hand, or however, the professor believes that, the professor... A gente vai fazer algum contraste. But, on the other hand, however, tanto faz. Tanto faz como tanto fez. Ok? Tanto faz como tanto fez, não se preocupa. Só usa alguma coisa que vai marcar esse contraste, porque você tem que deixar claro que as ideias são opostas, né? Believes that American wood companies have good reasons to seek the classification label for their wood products. However, the professor disagrees with the author. The professor disagrees with the author.
Eu prefiro e acho melhor para a questão de conteúdo, como a gente ganha ponto por ser mais preciso, né? Quanto mais preciso, maior a nossa pontuação. Repetir aquilo que o professor falou, que foi the American wood companies have good reasons to seek the eco-certification label for their wood products. Introdução. Parágrafo de desenvolvimento. A gente vai seguir sempre a mesma organização. Então, na introdução, a gente menciona primeiro o autor, para depois mencionar o professor. Todos os nossos parágrafos vão ser assim. A gente vai mencionar autor, professor. Autor, professor. Autor, professor. Não troca. Porque senão fica super confuso. Você pode achar que não, mas fica. Quando a gente está corrigindo, fica super confuso. Você está lendo autor, professor, de repente é professor, autor, professor, e você fala, ih, será que ele errou? Será que ele errou? Será que era autor, professor? E eu não sei, e agora? Pronto, organização, perdeu o pontinho aí, não quer. Repete, autor, professor, né? Que foi exatamente o que a gente fez. A gente primeiro leu o texto para depois ouvir a aula, né? Então, olha que esse parágrafo de desenvolvimento, eu tenho uma frase sobre o autor, sobre o texto. First, lembra? O autor usou first, second, third. O professor usou first, second, third. Nós vamos usar first, second, third. First, the author says that. Ai, Fernanda, mas tem problema se eu falar the author says that em todos os parágrafos? Mas eu não vou perder ponto para ficar repetindo the author says. E se eu quiser usar according to the author, posso? Posso usar according to the author, according to the professor o tempo todo? Pode. Vou perder ponto? Não. Não se preocupe com isso. Não fique inventando verbo, gente. Usa verbo, coisas que você está confiante. Então, the author says, the author claims, the author believes, the author states that. E exatamente os mesmos verbos que você vai usar para o professor. Mesma coisa. Tá bom? E aí pode usar according to the author, according to the professor. Não quer usar? E aí variar isso? Pode. Não precisa ir muito além disso não, tá? Então, the author says that American consumers do not trust in advertising claims in general. Posso ser mais completa? Posso. Em que momento que eu vou ser mais completa? Depois. Lembra que quando eu falei no início, eu falei para vocês que eu sempre escrevo 300 e tantas palavras na redação integrada. Não falei isso para vocês? Então, o que eu faço? O que é mais importante nessa redação aqui? As informações que vêm da aula, certo? Então, num primeiro momento, o que eu vou fazer? Eu vou ser o mais concisa possível sobre o texto. Por quê? Eu não quero perder tempo no texto e não conseguir terminar de entregar o conteúdo do áudio. Porque se eu não termino de entregar o conteúdo do áudio, o meu score vai ser impactado. Se eu sou concisa nas informações sobre o texto, mas as minhas informações sobre o áudio estão excelentes, meu score vai sofrer nada. Então, aqui, gente, isso aqui é como se fosse minha primeira tentativa, meu primeiro rascunho, tá aqui. First, the author says that American consumers do not trust in advertising claims in general. Ah, acabei de escrever redação, quero completar isso aqui. Eu completo. Aí eu venho aqui e falo que eles não vão... que American consumers are exposed to so much advertising that they would not value or even pay attention to the eco-certification label. On top of that, American consumers do not trust in the advertising claims in general. Pronto. Agora está super completa a minha informação sobre o texto. Depois que eu terminei todas as minhas informações. Então aqui, num primeiro momento, gente, ó, direto ao ponto. Sobre o texto, direto ao ponto. Para que você tenha tempo de entregar todas as informações que você precisa sobre o áudio. Acabou, sobrou tempo, voltou. Eu vou aqui, é assim que eu completaria aqui. Sabe aqueles 10 minutos que eu fico lá esperando e pensando assim, o que eu vou fazer aqui com isso aqui? Então, é uns 10 minutos que eu volto e faço isso. Vou lá e completo. Então aqui eu poderia começar assim, eu poderia falar: First, the author says that American consumers are exposed to so much advertising that they would not, como é que fala? Pay attention, trust, pay attention, value. Ele fala, eu poderia então falar, First, the author says that American consumers are exposed to so much advertising that they would not
Esqueci de novo, gente. Value or even pay attention to the eco-certification label. Eu posso começar assim e deixar essa parte de they do not trust para colocar depois. Eu tenho que fazer alguma menção à ideia que é apresentada ali. E eu posso copiar aquela primeira frase, não é? Posso pegar e copiar a primeira frase, que seria essa que eu falei agora. Pego, copio a primeira frase ali, acabou. Se sobrar tempo, eu completo. However, tem que ter o contraste, né? However, the lecturer explains that. However, the professor explains that. Eu vou escrever tudo que eu puder sobre a lecture. E é assim que eu vou fazer o meu segundo parágrafo. E é assim que eu vou fazer o meu terceiro parágrafo. E tá aqui a redação integrada. Perceba que a maior parte do meu parágrafo, ó, aqui a gente tem 1, 2, 3, 3 linhas sobre o texto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas sobre a aula. 1, 2, 3 linhas sobre o texto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas sobre a aula. 1 linha e meia, 2 linhas sobre o texto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas sobre a aula. Se a sua redação não está assim, se a sua redação está 3 linhas sobre o texto, 2 sobre a aula, pode ter certeza que está faltando muita informação. E tem muita coisa que você deixou de fora. Então aqui é claro que quando me sobra tempo, né, sobrou tempo, eu venho aqui e ponho mais informações sobre o texto, né, eu venho aqui completo essa primeira frase, acrescento alguma coisa, é claro que eu vou ter mais frases sobre o texto do que eu tenho aqui agora. Mas eu nunca vou ter mais frases sobre o texto do que sobre a lecture. A lecture tem sempre que ter mais conteúdo, porque é entregue mais conteúdo ali. E a gente precisa focar nesse conteúdo. Não dá tempo de você focar em todo o conteúdo da lecture, escrever tudo que você precisa escrever sobre a aula e ainda copiar o parágrafo inteiro do reading. Não dá tempo. Então, é claro que uma redação bem feita vai ter muito mais conteúdo da aula do que conteúdo do texto. Essa é a redação integrada, gente. É assim que faz. Está toda aqui nas suas anotações, aquelas anotações, todinha, pegou e digitou. O texto está ali do lado. Você vai ali ver o spelling das palavras e ver como é que escreve, né? Para você não errar. E é isso aí. É isso, gente. Olha, eu espero que essa aula tenha te ajudado a entender e saber o que você precisa fazer na redação integrada. Que tenha te ajudado também a saber qual o score que você pode tirar com o seu nível de inglês atual e entender a importância de ter o seu nível de inglês compatível aí com o score que você precisa e como uma vez que o seu nível de inglês é compatível com o score que você precisa, você consegue sim fazer uma preparação rápida, entre 4 e 8 semanas e conseguir o score que você precisa na sua primeira tentativa. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Agradeço a todo mundo que ficou comigo aqui até o final. Você também está assistindo essa aula depois, não conseguiu assistir a aula ao vivo, mas está aqui comigo até o final. Agradeço. Não deixe de assistir a aula 1, caso você não tenha assistido ainda. A gente tem a aula 3 na sexta-feira, às 9 horas da manhã. Na aula 3 eu vou falar sobre critérios de avaliação. A gente vai mencionar de novo os critérios de avaliação. Eu vou fazer a questão 2 da sessão do speaking, assim como a gente fez hoje aqui a redação integrada. Então, a gente vai ver as estratégias para a questão 2 do speaking. E eu vou responder dúvidas que tenho recebido. Então, eu vou incluir as dúvidas também na aula. É isso aí, gente. Um abraço e até amanhã.